Oi, eu sou o Henrique e faço parte da equipe TCC em 30 dias. Talvez você chegou aqui por causa desse vídeo. E eu fiz o meu TCC em 11 dias, mesmo trabalhando, estagiando home office e na minha semana de prova, que para quem é universitário sabe que é a pior semana do semestre. Pode ser que você esteja curioso para saber como ela conseguiu isso, mas antes de falar como isso é possível, eu tenho que te explicar porque a maioria dos alunos não conseguem ter esse tipo de resultado. Isso acontece porque a faculdade simplesmente fala para o aluno escolher o tema de TCC e a partir daí o aluno tem que se virar sozinho. Na verdade, fazer o TCC é fácil, o que falta é uma orientação. E eu não tô aqui para te falar que eu sou o melhor orientador de TCC do mundo. Eu só tô aqui para te apresentar a maneira como eu oriento os meus alunos a fazerem o TCC. E a minha metodologia tem feito com que eles terminem o TCC em menos de 30 dias, como foi o caso da Nathalie, que você acabou de ver. Depois do aluno escolher o tema do TCC, o próximo passo é que ele faça o referencial teórico. E quando se fala em referencial teórico, a maioria dos alunos não tem nem ideia de como começar e qual o segredo para fazer essa parte. Então, eu decidi liberar para você uma aula super rápida e completa de como eu ensino os alunos a escrever o referencial teórico inteiro, parágrafo por parágrafo. Então, bora para a aula. Olá a todos! Nessa aula nós vamos aprender a fazer o referencial teórico do seu TCC. Então, vamos para a aula. O que é o referencial teórico? O referencial teórico nada mais é do que você encontrar artigos sobre o seu tema para que eles sirvam como base para a escrita do seu trabalho. Atenção! Se o TCC for em formato de artigo, os artigos que você encontrar servirão como base para você escrever o seu trabalho, citando-os ao longo do texto. Só que se o seu TCC for em formato de monografia, além de você utilizar os artigos para escrever e citar no seu trabalho, você também terá que escrever um capítulo chamado referencial teórico. E como encontrar esses artigos? É simples, basta fazer uma pesquisa nas bases de dados. Mas qual base de dados são essas? Nós temos o Google Acadêmico, o Periódicos CAPES, o Cielo e o PubMed. Vamos realizar uma busca juntos? Então vamos lá, primeiro a gente vai ver no Google Acadêmico. Então a primeira coisa é você entrar no site do Google Acadêmico. Então aqui na guia de busca, você vai colocar palavras-chave relacionadas ao seu tema, para então encontrar os artigos. Feito isso, você vai dar um Enter e pesquisar. Pesquisou? O Google então vai mostrar vários artigos que estejam relacionados com as palavras-chave que você colocou. Então, ali no canto esquerdo, nós vamos começar a filtrar. E ali você pode encontrar o filtro específico sobre data de publicação. O ideal é você colocar nos últimos 5 anos, porque nós vamos atrás dos artigos mais recentes. E como faz uma busca por artigos no Periódicos CAPES? O primeiro passo é entrar no site do Periódicos CAPES. Depois, na guia de busca inicial, ali em buscar assunto, você vai inserir as suas palavras-chave e depois clicar em enviar. Feito isso, o Periódicos CAPES já vai mostrar uma seleção de artigos que estejam relacionados às suas palavras-chave. E agora a gente vai começar a colocar mais filtros para encontrar artigos mais recentes, ou seja, os melhores artigos que tenham relação com o nosso tema. Então, o primeiro filtro, ali na parte de cima, você vai clicar ali em periódicos revisados por pares. Depois, em refinar meus resultados, você vai clicar em artigos. E por fim, na parte de baixo, a data de publicação, nos últimos 5 anos. E como encontrar artigos na plataforma Cielo? A gente vai entrar no site da Cielo e na guia de busca vamos colocar as nossas palavras-chave. Dê um Enter aí para pesquisar, Cielo vai mostrar outra relação de artigos científicos. Então, nós vamos aplicar mais filtros agora. Então, o primeiro filtro que a gente encontra aqui é por idioma. Então, nós selecionamos aqui inglês e português. O segundo filtro é a data de publicação, ali onde está escrito ano de publicação. E nós vamos selecionar para encontrar os artigos dos últimos 5 anos, mais recentes. E por fim, no canto inferior, nós vamos selecionar ali no tipo de leitura o modelo artigo. Vamos dar um checkzinho ali só no modelo de artigo. Agora vamos procurar artigos
na plataforma PubMed. Vamos entrar primeiro então no site PubMed e na busca inicial vamos colocar as nossas palavras-chave e procurar. Feito isso, a PubMed já vai nos mostrar uma relação aí de artigos escrito que tem uma relação com as palavras-chave que nós escrevemos. E aqui no lado esquerdo nós vamos colocar o filtro para encontrar os artigos dos últimos 5 anos. Muito fácil, né? Agora que vocês já sabem como fazer a pesquisa, quais artigos utilizar? Após uma busca nas bases de dados, aparecem milhares de artigos. E como a gente vai saber qual deles utilizar para o nosso TCC? Então agora a gente vai aprender isso na prática. Então nós temos aqui uma busca que foi feita no Google Acadêmico. E agora o primeiro tópico que a gente vai utilizar para saber qual artigo utilizar ou não é ler o título desses artigos. Até que a gente encontre um artigo que o título seja interessante. Que pelo título a gente entende que esse artigo tem uma relação com o nosso trabalho. Então, se o título chama a nossa atenção, a gente vai clicar em cima do título e ele vai abrir um novo arquivo. Uma vez que o artigo for aberto, nós iremos ler o resumo desse artigo. O resumo também é conhecido como summary ou abstract. Lê o resumo. Se pelo resumo você vê que realmente o artigo tem relação com o seu tema e é interessante e pode ser utilizado no seu trabalho, então você vai fazer o download em PDF desse artigo. Agora, umas dicas importantes para vocês. Se você não encontrar os artigos utilizando as palavras-chave em português, você deve traduzi-las para o inglês e refazer a busca. E se por acaso você não dominar a língua inglesa, você pode utilizar tranquilamente o Google Tradutor. E muitos me perguntam, mas quantos artigos são suficientes para você fazer um excelente referencial teórico? Pessoal, de 10 a 20 artigos são suficientes para você fazer o seu referencial teórico. E por fim, prefira artigos publicados nos últimos 5 ou 10 anos, porque eles são mais recentes e mais atuais e tratam sobre o seu tema. E quanto mais recente for o seu referencial teórico, melhor isso vai ser para o seu TCC. E agora a gente vai aprender como escrever o capítulo do referencial teórico. Porque a gente já aprendeu a encontrar os artigos, aprendeu a selecionar os artigos para o nosso trabalho. Então agora a gente tem que aprender como escrever esse capítulo. E essa é uma etapa importante porque a gente vai fazer isso tanto se o seu trabalho, o seu TCC, for em formato de artigo científico ou monografia. Contudo, só o tipo de TCC em formato de monografia tem um capítulo de referencial teórico. E como então nós escrevemos esse capítulo? É simples, pessoal. Você irá pegar todos os artigos que você fez download, você vai abrir eles. Então, uma vez que o artigo está aberto, da capa do artigo você irá coletar as seguintes informações: o sobrenome do primeiro autor e o ano da publicação do artigo. Então, você pode olhar ali no canto esquerdo que eu destaquei o nome do primeiro autor e a data de publicação do artigo, porque essas informações serão extremamente importantes para a gente escrever o nosso referencial teórico. Bom, você já pegou o nome do autor, já pegou a data de publicação, agora você vai até o resumo e irá coletar as seguintes informações: o que foi feito no trabalho e quais foram os resultados obtidos por aquele autor. Agora, com essas informações, vamos para a parte escrita, a parte mais prática e técnica que a gente vai utilizar todas essas informações que a gente coletou. Então vamos lá, o nosso referencial teórico vai ficar assim. Nos parágrafos deve conter o seguinte: você vai iniciar ele assim, ó. No estudo de... Aí você vai colocar o sobrenome do primeiro autor, mais et al, mais o ano da publicação. Feito isso, você vai escrever foi realizado, e então você vai colocar ali o que foi feito no trabalho que você leu o resumo. E por fim, você vai colocar e os resultados obtidos foram. E você vai colocar literalmente o que a gente destacou na parte anterior, que foi os resultados obtidos por aquele autor. Então percebe, é muito simples escrever o referencial teórico. A gente só pegou o sobrenome do primeiro autor, a data de publicação, o que ele fez no trabalho e quais foram os resultados obtidos por ele naquele estudo. Vamos ver agora um exemplo prático da gente aplicando essa estrutura textual. Então, olha lá. No estudo de Moreira et al. 2020, foi realizada uma comparação entre os medicamentos hidroxicloroquina e cloroquina para a Covid-19. E os resultados obtidos foram que a hidroxicloroquina é o medicamento mais eficiente para essa doença.
Então, pessoal, perceba, aqui você colocou o sobrenome do primeiro autor, mais et al. Ponto e o ano de publicação do estudo. Aqui você colocou o que foi realizado no trabalho que você leu, e aqui você colocou quais foram os resultados obtidos por aquele autor. Pessoal, presta atenção, olha. Cada parágrafo deste capítulo será destinado para um estudo que você fez o download. E o número de parágrafos será compatível com o número de artigos baixados. Muito fácil, né? Agora aplique o que você aprendeu. Fala sério, não fica muito mais fácil fazer assim? Esse é o modo que eu ensino meus alunos a fazerem o TCC. E é dessa maneira que eles conseguem terminar o TCC tão rápido. Bom, essa foi apenas uma das aulas que eu tenho para te apresentar. Depois do aluno fazer o referencial teórico, o próximo passo para que ele consiga fazer o TCC em 30 dias ou menos é ele fazer a metodologia do trabalho. E é exatamente isso que eu vou te ensinar na próxima aula. Você não pode perder. Então fica atento no nosso grupo do WhatsApp, porque eu vou compartilhar o link da aula por lá. Te vejo na próxima aula.